Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o capítulo 5. As dúvidas que eu recebi foram com relação à resolução de exercícios. Então, eu selecionei alguns dos exercícios do livro e vou resolver com vocês, tá? Para a gente ver como aplicar os conceitos de distribuição eletrônica e números quânticos. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver esses exercícios. Por favor, peguem o livro na página 12, atividades para a sala. A primeira atividade vai ser a número 1. E aí, tá falando o seguinte, ó. Deixa eu ler o enunciado aqui. Com relação às configurações eletrônicas esquematizadas a seguir, indique a alternativa correta. Então, deu a distribuição eletrônica de dois elementos quaisquer, né? Não foram identificados esses elementos. E o que a gente pode observar aqui? Essa distribuição eletrônica, ela foi feita de uma maneira organizada por níveis de energia. Olha só, quando a distribuição é desse jeito, ela é chamada de distribuição geométrica, porque assim a gente consegue ver exatamente quantos elétrons tem em cada camada. Porque quando a gente vai fazendo a distribuição, seguindo lá o diagrama de Linus Pauling, como eu mostrei para vocês na última aula, a gente não consegue ver bem onde está cada camada, então a gente tem que sair catando lá onde está cada camada. Quando a gente faz essa distribuição desse jeito, já vem mais organizado. Então, isso é bom. Então, antes de ler as alternativas, olha o tanto de coisa que dá para a gente anotar já. Coloquei aqui a distribuição dos dois, né? 1 e 2. Olha só, como a distribuição é geométrica, a gente consegue determinar quantos elétrons tem em cada camada. Então, na camada K tem só 2 elétrons, atenta para o expoente aqui. Camada L, 8 elétrons, porque 2 mais 6, 8. Camada M, ou terceiro nível, tem um total de 18 elétrons. E a quarta camada, né, quarto nível, camada N, tem 6 elétrons. 2 mais 4, 6. Então, a gente pode observar que esse átomo possui 4 camadas com elétrons, né? Então, 4 níveis ocupados. E outra coisa importante são os elétrons de valência. Elétrons de valência são os elétrons na última camada. Se a gente identificou que a última é a 4, todos os elétrons que estiverem nesse nível 4 vão ser os elétrons de valência. Então, são um total de 6 elétrons de valência. Outra coisa que dá para a gente saber é o número atômico desse elemento. Porque a gente viu que quando uma espécie é neutra, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, né, que é o número atômico. Então, se a gente somar todos esses expoentes aqui, ó, dá 34. Então, 34 elétrons, se a espécie é neutra, quer dizer que o número atômico também é 34. Eu estou supondo, né, que é uma espécie neutra, porque não falou nada. Mas se a espécie for neutra, o número atômico é 34. Outra coisa, dá para a gente identificar qual é o subnível mais energético. Como que a gente faz isso? Tem a maneira fácil e a maneira difícil. O subnível mais energético é o último subnível que a gente escreve, seguindo o diagrama de Linus Pauling. A maneira difícil seria escrever o diagrama todo e comparando aqui de todos esses subníveis que apareceram, qual é o mais energético? Se a gente fizer isso, a gente vai observar que é o 4p4, porque seguindo a ordem das setas, a gente vai aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí vem para a próxima seta. 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 é o último. Como que eu sei que esse é o mais energético? Porque ele é o único aqui que não está completo. Essa é a maneira fácil. Não precisaria desenhar o diagrama. O único subnível que não está completo é aquele que foi escrito por último, né? Porque o átomo não teve elétrons suficientes para encher. Então, o subnível mais energético é aquele que está incompleto. Identifiquei aqui que é o 4p4. Por que é importante identificar o mais energético? Porque é aí que a gente aplica aqueles conceitos dos números quânticos, né? Sempre o exercício vem falar do conjunto de números quânticos do elétron mais energético, ou seja, do último elétron que foi colocado na distribuição eletrônica.
Então, guarda essa informação aí. Todas, né, relativas ao elemento número 1. Fiz a mesma coisa para o elemento número 2. Identifiquei quantos elétrons tinha em cada camada. Observando aqui que, nesse caso, nós temos 6 níveis ocupados. Então, são 6 camadas. Até a camada P tem elétrons. Quantos elétrons de valência? São os elétrons que estão na última camada, no último nível, que é o nível 6 ou camada P. São 2 elétrons. Se a espécie for neutra, o exercício não falou, mas supondo que é neutra, é só a gente somar os expoentes e dá 61. Então, o número atômico é 61. Qual é o subnível mais energético? Poderia conferir aqui no diagrama, seguindo a ordem das setas, ou poderia procurar o único subnível que não está completo. No F, cabem 14 elétrons, e esse F aqui está só com 5. Então, ele que é o mais energético. Aí, quando a gente sabe quais são os subníveis mais energéticos, tanto para o átomo 1 quanto para o átomo 2, a gente consegue identificar os números quânticos para eles. Então, se o subnível é o 4p4, isso significa o quê? Número grande é o nível. Então, o número quântico principal, que é o n, vale 4. O número quântico secundário, que é representado pela letra L, diz respeito ao subnível. E a gente tem 4 subníveis, né? S, P, D e F. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, o L correspondente ao subnível P é igual a 1. Aí a gente precisa desenhar esse subnível para a gente identificar qual vai ser o valor de M e o valor do spin. O subnível do tipo P, ele comporta 6 elétrons, então ele tem 3 orbitais, são 3 caixinhas. Essas caixinhas são numeradas. Esse número das caixinhas é o M. Sempre no meio é o 0, tudo para a esquerda negativo, para a direita positivo. Numerei as caixinhas, o próximo passo é distribuir os elétrons. Nós temos 4 elétrons para distribuir em 3 caixinhas. Aí lembra das regras lá, do princípio da exclusão de Pauli e princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, que fala que a gente tem que colocar todas as setinhas para cima primeiro. Então, eu coloquei setinha para cima na primeira caixa, na segunda, na terceira. Depois, eu volto colocando setinhas para baixo. O último elétron que eu escrevi foi esse. A setinha dele está para baixo. Setinha para baixo quer dizer que o spin é mais meio. Como eu coloquei ele nessa caixinha, o M para ela é menos 1. Faço a mesma coisa para o outro elemento, que tem o subnível mais energético, 4F5. Então, o N é igual a 4. Aqui o subnível é F. O L vale 3. Só consultar nas anotações de vocês, se tiver dúvida. Mas também é só fazer, ó. SPDF, 0, 1, 2, 3. O último subnível tem o L igual a 3. Aí a gente desenha as caixinhas. No F cabem 14 elétrons, então são 14 caixinhas. No meio é sempre 0. 3 números negativos antes, 3 números positivos à direita. Na hora de distribuir, nós temos 5 elétrons. Então, a gente vai colocando setinhas para cima e a gente para aqui, ó. Onde que a gente parou? Parou na caixinha numerada com mais 1, então o N é mais 1. E com a setinha para cima. Setinha para cima significa que o spin é menos meio. Isso tudo, gente, dá para fazer sem ler as alternativas. E agora vamos voltar. O que está no que está perguntando, né? Opa. Na letra A, o átomo do elemento 1 apresenta 4 elétrons de valência? Já vimos aqui que não, apresenta 6. Porque na última camada nós temos 2 mais 4. Não é só o último que a gente escreve. São todos os elétrons na camada 4. Então, são 6 elétrons de valência. O elétron mais energético do átomo do elemento 2 encontra-se no subnível 6s2. A gente já viu que o mais energético é o 4f5. 6s2 é o nível mais externo. Não confundir mais externo com mais energético. Mais externo é o que está mais distante do núcleo e o mais energético é o último que a gente escreve na hora da distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus Pauling. Então, não é a letra B.
Letra C, o átomo do elemento 2 apresenta 7 elétrons desemparelhados. Elétrons desemparelhados são aqueles que não têm par, são aqueles que estão sozinhos dentro das caixinhas. O elemento 2, olha, tem 5 elétrons só desemparelhados, não são 7, então tá errado. Na letra D, está falando dos números quânticos do elétron mais energético do elemento 1. Se a gente comparar aqui, a gente vai ver que está errado, e a resposta certa vai ser a letra E. Todos os números quânticos estão batendo com o que a gente já tinha escrito aqui, tá? Então, agora vamos para a questão 3. Está pedindo para assinalar a alternativa em que se encontra um conjunto de números quânticos possíveis para um elétron. Para isso, a gente precisa saber como que esses números quânticos se relacionam. Coloquei aqui, olha, nós temos 7 níveis, né, de 1 até 7. Cada nível desse comporta alguns subníveis. No 1 só tem o S, no 2 tem o S e o P. Isso aqui eu já falei para vocês, isso aqui é o princípio da construção lá do diagrama de Linus Pauling. Mas aí tem que saber isso para fazer essa questão. Outra coisa que precisa saber é a correspondência entre o subnível e o número quântico L, né? SPDF e o L variando de 0 até 3. Outra coisa é conhecer a representação gráfica desses subníveis, né? Cada subnível tem uma quantidade de orbitais. Então, o S tem só 1, o P tem 3, então são 3 caixinhas, o D são 5, o F são 7 caixinhas. E essas caixinhas são numeradas. Que números são esses? É o número quântico M, né? Sempre a gente coloca um 0 no meio e coloca negativos para a esquerda, positivos para a direita. Então, vamos lá, por eliminação, olha. Na letra A, vê se seria possível um conjunto com N igual a 3. N igual a 3, nós estamos aqui, ó. No N igual a 3, a gente tem subnível S, P e D. Mas aí de cara já falou que o L vale 3. L igual a 3 é subnível F, mas no nível 3 nós não temos o subnível F. Então, esse aqui já está errado. Letra B. Tá falando nível 2, ok, estamos aqui. L igual a 1. L igual a 1 é possível? L igual a 1 equivale ao P, é possível, beleza. Mas aí quando chega no M, tá falando que o M é menos 2. Se a gente analisar o subnível do tipo P, não tem menos 2 nele, só tem menos 1. Então a letra B está errada. Vamos para a letra C. Nível 1, a gente só tem um subnível. Então o único L que cabe aqui é o 0. Ok, tá certo. O M pro subnível S também só pode ser 0. Até aqui tá certo. E aí o spin pode ser mais meio ou menos meio, porque cabe um elétron para cima e um para baixo. Então, resposta certa, letra C. Se vocês analisarem que letra D e letra S, vocês vão ver que por eliminação estão erradas. Olha, o nível 4, por exemplo. Nível 4 tem aqui, olha, os 4 subníveis. Aí tá mostrando um L igual a 3. Ele cabe aqui, L igual a 3, porque ele vai até o subnível F. Mas o M dele está mostrando que vai até menos 5. E não existe M igual a menos 5. O menor valor de M é menos 3, então tá errado. Tá? E na letra E tá errado, porque não existe nível 0. Tá? Os níveis variam de 1 até 7. Próxima questão. Tá falando dos... Aí, nesse caso, é o contrário do que a gente já fez. Antes a gente pegou distribuição eletrônica e a partir do subnível mais energético, a gente identificou quais são os 4 números quânticos. Nesse caso, ele já deu os 4 números e a gente vai identificar qual subnível mais energético que é esse. Então, os números quânticos são esses. Escrevi aqui em cima. E a observação importante, o elétron está emparelhado. Então, ou seja, na caixinha onde vai estar esse elétron, tem um elétron para cima e um para baixo. Se o N é igual a 4, o número grande que aparece é 4. L igual a 2, a gente já sabe que L igual a 2, olha, equivale ao subnível D. Então, já escrevo D aqui. Aí só sei até aí, só dá para saber até aí, olhando os números. A partir daí, a gente tem que desenhar. Como que é esse subnível D? Subnível D comporta 10 elétrons, então nós temos 5 orbitais, são 5 caixinhas. Numerei as caixinhas, igual a gente já sabe, de menos 2 até mais 2. Beleza. E agora eu quero saber o seguinte, olha, onde está esse último elétron?
O exercício informou que o spin é mais meio. Aí a gente tem que saber que, por convenção, todos os elétrons que a gente coloca primeiro são os elétrons com spin para cima, que é a setinha para cima. Setinha para cima significa que o spin é menos meio. Se está falando aí que o spin é mais meio, então quer dizer que essa setinha vai ter que estar para baixo. E a outra dica que está dando é que o elétron está emparelhado. Então, eu tenho que colocar todos os elétrons para cima e tenho que voltar completando. E onde que eu vou parar na hora de colocar esses elétrons? Eu vou parar na caixinha M+2. Só que M+2 é a última. Então, eu vou acabar preenchendo esse orbital todo. Ele comporta 10 elétrons, então vai ter 10 elétrons. O último elétron que a gente escreveu é esse aqui. E aí dá para conferir e bate todos os 4 números quânticos, né? E aí, se a gente sabe que o subnível mais energético é esse, essa não é a pergunta ainda. A pergunta é qual o número atômico desse elemento. Aí é só a gente fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling e ver quando essa distribuição para nesse subnível aqui, ó, 4D10. Fazendo a distribuição aqui, seguindo as setas, quando a gente escreve aqui 4D10, a distribuição fica assim, ó. E aí, como que eu sei o número atômico? É só somar agora os expoentes. Deu 48 elétrons. Como a espécie é neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E olhando aqui na tabela periódica, o número atômico 48 é do elemento cádmio. E aí a gente vai saber fazer relação depois entre essa distribuição eletrônica e a posição do elemento na tabela periódica. Mas não vou falar disso agora. E o último exercício aí, o número 5, era para fazer a distribuição eletrônica das espécies. Então, é dado o número atômico, é só seguir as setas daquele diagrama de Linus-Pauling. Vai fazendo assim na diagonal. Eu gosto de fazer a distribuição assim em linhas. Elas ficam melhores, fica mais fácil de visualizar do que quando a gente coloca a distribuição em linha reta, igual o exercício deu aqui, ó, em linha reta. Quando a gente faz assim, seguindo as diagonais, a gente já consegue ver exatamente quantos níveis estão preenchidos, quantos elétrons tem na camada de valência, e aí é só prestar atenção, porque o subnível mais energético é aquele que a gente escreve por último na hora da distribuição. E o que a gente escreveu por último aqui, ó, não foi aí nesse caso aqui, foi o 4P5, né? Então, o 4P5, nesse caso, coincide. Ele é o subnível mais externo, porque está no nível 4, que é o último preenchido, também ele é o mais energético. Se a gente somar aqui os expoentes, a gente vai ver que vai dar 35. Na letra B, era para fazer a distribuição eletrônica para um ânion, ou seja, uma espécie que ganhou elétrons. O número atômico do enxofre é 16. Se ele está com carga 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, nós vamos distribuir, na verdade, são 18 elétrons. Só seguir a distribuição normal até dar 18 elétrons. Aqui o cobalto, mesma coisa, 27. E aí na letra D vem o cobalto 2+. É só prestar atenção que quando a gente tem um cátion, esse cátion é resultante da perda de elétrons. Se ele tem 2 cargas positivas, então ele perdeu 2 elétrons. Tinha 27 enquanto era neutro, passou a ter 25. De onde que a gente tira esses 2 elétrons que foram perdidos? A gente tira da última camada, que é a camada de valência. Se a gente observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A última camada é a camada 4. Então, eu vou sumir com esses elétrons aqui, vou sumir com o 4s2. E aí, a distribuição fica normal, só que sem o 4s2, inteirando os 25 elétrons. Então, eu vou pedir para vocês para olharem com bastante atenção para essa resolução e, a partir desses exercícios, que vocês tentem de novo fazer as atividades propostas. O que ainda tiver dúvida, vocês podem me mandar, tá bom? Um beijo e espero que tenha dado para entender. Tchauzinho!